É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Eu gostaria de ser útil. E para ser útil eu preciso entender um pouquinho aí o que vocês querem saber antes de eu começar a falar um pouco do histórico, o que assim, o programa representa para a gente antes de ter programa. Então, deixa eu fazer duas perguntas já para começar a ser um pouco mais interativo. E, por favor, sejam honestos. Quem assim, já está se preocupando com financiamento, como conseguir ir para Harvard? Assim, levantem a mão, por favor, só para ter uma ideia, assim, se é uma dúvida importante ou não. Ok. E quantas pessoas aqui já leram todas as biografias dos laboratórios que estão disponíveis, de quem é chefe de laboratório? Eu posso até chegar a perguntar em relação a isso. Então, acho que eu começaria por aí. Então, pelo menos assim, 70% está se preocupando com dinheiro e, pelo visto, ninguém ainda teve o tempo para se preocupar com conteúdo. Eu acho que eu iria começar assim, o inverso. O que eu quero? O que eu quero conseguir fazer? O que eu quero arrancar de experiência de estar em Boston, de estar em Harvard, antes de me preocupar com como eu vou conseguir fazer isso? Tem um sofrimento no como, etc., no passado, mas até hoje, com condições bem mais precárias, com alguns momentos de tensão, ninguém deixou de ir por causa de dinheiro. Então, foi fácil, não foi fácil, vão ter histórias muito melhores conversando com seus colegas, com certeza. Mas está errado começar, eu preciso de dinheiro para o quê? O que vocês querem? Então, acho que uma coisa que me deixa super feliz com o programa e com a organização é esse fator TVN, que eu aprendi aqui com o professor, que os próprios participantes do curso e do programa são extremamente mobilizados. E tem gente que ficou em quase que todos os laboratórios e sabe a verdade, como é que é a experiência, como tem sido. Então, recurso para entender quais são as oportunidades, se vale a pena ou não, e por que vocês iriam querer esse financiamento ou esse apoio. Então, eu começaria assim, agora que está no início do processo, faz sentido para mim? Por que faz sentido para mim? Para responder essa pergunta, tem que perguntar para os outros. Tem que se colocar, tem que saber, está alinhado com os meus objetivos? E eu acho que com isso, a qualidade da experiência seria infinitamente melhor. Então, a primeira chamada é: garantam que vocês estão focando nas questões certas. Dito isso, o programa tem sido um dos sucessos. Chamar de programa, assim, no início, o programa quer dizer assim, a colaboração já existia antes da existência do nosso escritório. O escritório aqui no Brasil existe desde meados de 2006 e ficamos sabendo da existência da colaboração através de alunos da FMUSP que bateram na porta, literalmente, do escritório, pedindo dinheiro. Então, começou da mesma forma. Só que, assim, a gente foi conversando e descobrimos, não, é um grupo muito engajado, com muito interesse, com objetivos claros, e começamos, assim, ajudando. Então, isso começou de uma forma totalmente desestruturada, mas com interesse e boas intenções, e hoje fiquei sabendo do 8º professor que vai receber no laboratório dele alunos da FMUSP. Então, quer dizer, os melhores embaixadores deste programa são os próprios alunos, e dando certo isso, o resto se alinha. Seja financiamento, seja professor que vai se interessar pelo trabalho, seja pesquisa, se tiver pessoas boas e comprometidas, acaba dando certo. Então, para não ficar falando assim um monte, deixa eu parar para fazer pergunta e eu sou meio chato, então vou ficar no silêncio até alguém fazer uma pergunta, porque eu gostaria de saber o que vocês querem saber. Eu não sou especialista da área, o trabalho da gente aqui no escritório é fazer meio de campo,
Então, entender o que está funcionando e não em Harvard, o que está funcionando aqui no Brasil e não, e de tentar, assim, ser massagistas e ajudar para isso acontecer. Mas, para fazer isso, precisamos entender das dificuldades, das dúvidas. Então, vou parar e, se ninguém perguntar, eu vou escolher aleatoriamente alguém. Eles vão começar a desviar o olhar. Aí você pega na passagem, assim, você pega alguém. Quantos são os laboratórios quantas são as opções de laboratório? Então, agora são 8. 8? Tem o quê? Quais são? Então, o John Godleski é o professor que começou a colaboração junto com o professor Saldiva há tempo. Depois tem Kobzik, tem Stephanie Shore, tem um grupo de 8. Eles querem saber, eu acho que eu posso ajudar, né? A pergunta é assim, tem gente que trabalha com patologia experimental. Ele põe o bicho para cheirar e ver o que acontece. O Les Kobzik que trabalha com imunopatologia e também com epigenética, como é que, basicamente, se uma mãe, inclusive transmissão vertical de risco de asma, pressão gestacional ou pós-natal. Tem o Bernardo Lemos, que trabalha com epigenética também muito bem, é um brasileiro com mosca, que a gente chama, é o estágio em Moscou. Você tem a Stephanie Shore, que trabalha com asma e poluição. Tem o Richard Verwer, que trabalha com eletrofisiologia cardíaca. Tem o pessoal da URO, não é isso? Não. Não tem mais esse ano, não tem? Quem que entrou? Jeff Fredberg. O Jeff Fredberg. O Jeff Fredberg é um engenheiro que trabalha com basicamente mecânica tecidual e de célula. Ele quer saber como é que é. O Felipe Frene, que trabalha com neuro e também ensaios clínicos, brasileiro, e o Bernardo Lemos também. E tem o Enron, que é do lado do Jeff Fredberg. Isso, que também são engenheiros. Que trabalham com a parte de... Quem gostar de instrumentação, de medidas de sinal. Se não me engano, a pesquisa que eles estão fazendo agora é poluição e córnea. Se fizer uma, assim, a gente colocou hoje, assim, a biografia de cada um, qual que é o foco do laboratório, então é bastante fácil de achar. Se fizer uma busca aí, FMUSP, HSPH e Dr. Class DRCLAS no Google da vida, vai aparecer. E aí a gente colocou, assim, os 8 nomes e as biografias de cada um. Como eu vou ter que ser padrão, eu vou falar o último recado. A pergunta também da área, ela é irrelevante. Absolutamente irrelevante. Porque o método científico se aprende no ensaio clínico e é muito difícil que vocês vão... Vamos analisar bem. Uma coisa também que é importante no programa. De todos os alunos que foram, o objetivo não é formar pesquisador. Entendeu bem? A maior parte dos alunos não volta para fazer pesquisa. Nem é cobrado qualquer coisa, nem trabalha depois com isso. Ninguém tem obrigação de fazer nada depois disso, a não ser ajudar os próximos colegas. O problema é que isso vai fazer vocês melhores qualquer coisa. Médico, pai. Quer dizer, a ideia, o indivíduo que aprende o método, você desconstrói aquela estrutura programática e você aprende a aprender por si mesmo. Ontem eu peguei o livro, lá no Bem-Estar, foi muito elucidativo isso. Eles colocaram livros velhos, né? E estavam hobbies que eu aprendi. Então, enquanto eu estava discutindo o aspecto da múmia estática, dinâmica, eu peguei o livro do Robbins que eu estudei. Edição de 1972. A patologia que eu aprendi não existe mais. Então, as fronteiras das disciplinas também... Então, o que a universidade devia fazer? Desenvolver em cada um método do autoaprendizado. Como é que você aprende por si mesmo? Tem várias formas de aprender por si mesmo. Tem uma forma na beira do leito, tem uma forma em qualquer coisa, mas tem uma forma que é uma das formas mais eficientes da iniciação científica. Então, esse projeto de pesquisa não é fazer o proselitismo de formar novos pesquisadores para o Brasil. Se 10% dos alunos que forem virarem pesquisadores, ótimo.
Mas não é esse o objetivo. Por isso que a área, para mim, a personalidade da pessoa é mais importante, no meu entender, do que a área. Quando vocês tiverem do suporte, da parte do seu orientador, do que propriamente a área. Porque não é porque, imagina, você vai trabalhar com poluição e corda. Você acha que você vai fazer isso quando voltar? A não ser que você se apaixone para ser oftalmologista e tal. Mas a chance disso ocorrer é muito pequena. Isso não é pós-graduação, isso é graduação. O objetivo da iniciação científica na graduação não é formar um mestre ou um doutor mais rápido. É formar um melhor aluno. Por isso que eu não me preocuparia com isso também. Se você achar uma área que é legal, tudo bem. Melhor. Mas o método científico é o mesmo. É isso que você vai ter que aprender. Eu estou ouvindo, estou agradando? Então quando eu vejo, porque com a linguagem não verbal, o adestramento visual passa por movimentos subrepetícios, de virar a boca ou então entortar de bico. Você vai aprender a linguagem não verbal. Então eu estou vendo que pelo menos nisso eles concordam, que a maior parte de vocês alguns não vão ser pesquisadores, outros vão mudar de área. O Lucas sai como médico e vai virar como um gestor, porque eu estou sentindo ele como um empresário no futuro. Então, cada um acontece. Foi fazer, como é que você fez lá? É um curso de inovação, comentar. De inovação. Você tem tem também uma coisa que é legal, você tem uma carteirinha que vocês ganham lá, que dá desconto na escola, na Extension School. Entra no site da Harvard, na Extension School, e vê o que tem lá. E vocês podem fazer isso fora do coisa. Outra coisa, aquela crachá de vocês entram em quase todos os seminários do Massachusetts General Hospital, do Brigham, do Children's Hospital, do Dana-Farber Cancer Institute. Quer dizer, vai depender de vocês o estágio. Mesmo que vocês vão ter, como pesquisa acontece por espasmos, você vai ter períodos de grande intensidade de trabalho e períodos onde vocês ficam ali. E ninguém vai dizer para vocês faz tal coisa. Vocês é que vão escolher. Pode ser até visitar o Museum of Fine Arts, ou ver a Boston Symphony Orchestra, ou aprender a velejar no Charles River. Eu só não aconselho correr uma maratona. Pelo menos para pelo menos 500 metros antes. Para não... Considerando o último percurso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Posso fazer um comentário com isso? Pode. E, gente, não precisa se preocupar muito com isso, que no final do curso, ou no máximo na semana que vem, a gente vai fornecer para vocês um documento com a descrição de todos os laboratórios e o depoimento dos alunos que estão lá. Então, vocês não vão ficar só no que os pesquisadores fazem e quais são as oportunidades. Vocês também vão ter a opinião de pessoas que já estiveram lá. Sim. Então, em termos assim, eu acho que o comentário do professor Saldiva em relação a institucionalizar a coisa, obviamente pode ter um lado negativo, mas vamos focar também nas coisas positivas que têm acontecido com o programa. Então, um exemplo é a quantidade de informações. Então, já tem um histórico tanto das pessoas que fizeram e quais os laboratórios que eles fizeram para ter essa fonte de informação direto da boca de assim, antigo aluno ou aluno atual. Os professores que vão receber em laboratórios, todos têm uma descrição da oportunidade dentro do seu laboratório. Então, além da biografia de quem é e o que se faz de forma geral, tem uma descrição da oportunidade ou do foco do grupo de pesquisa. Em termos assim, de financiamento, acho que é segundo plano. Faz sentido para mim ou não faz sentido para mim. Mas, evidente, tendo sucesso, isso é uma coisa para ser pensado. Esse pensamento já aconteceu e progrediu bastante. Então, não vou passar informações precisas e o sistema AT de apoio financeiro, muitas vezes nos Estados Unidos, é diferente. Não, é aqui que você tem tudo que você precisa, assim, tudo que você queria, sem saber a necessidade, sim ou não. Mas, resumindo, ninguém vai deixar de ir por causa de recursos. No histórico e sabendo a evolução da coisa, podem ficar tranquilos em termos de focar em responder essas dúvidas de conteúdo, da vida, se encaixa, se não encaixa. Eu concordo plenamente com a avaliação. Nunca
na história do programa, a gente tem tido um aluno que que eu vi falar de problemas de conhecimento que iria ser uma barreira. Aprendeu um monte, sim, teve que assim, aprender novas metodologias ou novas áreas, mas isso nunca foi problema. O que é mais difícil é a adaptação à vida. Então, a gente tem trabalhado para ajudar um pouco com isso, mas isso, boa parte, se faz por conta própria. Então, pensar, faz sentido para mim, quais são os meus objetivos? Eu acho que, assim, na minha avaliação, tem bastante flexibilidade em termos, assim, de... Há muito trabalho, mas não é aula o dia inteiro. Não é uma coisa rígida e focada o tempo todo. Mas, pode ser difícil de costurar relacionamentos sociais com pessoas que moram lá. Então, acho que isso é uma coisa que, sendo estrangeiro aqui no Brasil e tendo morado em alguns lugares, eu sei que não é fácil. E essa é uma das partes mais valiosas. Então, vão ter momentos aí, para quem não foi para fora passar um grande tempo, eu acho que isso deve ser um desafio importante. E é um pouco de sofrimento. E é bom sofrer um pouco. Mas não vai ser exatamente igual. E além, assim, de ter mais solidez o programa em termos financeiros, em termos de informações, sim, há mais foco nos alunos que têm saído, tanto em termos dos antigos participantes, dos antigos alunos, quanto em termos da Fundação Lehman, né, que está aqui no Brasil, e que na base da ótima experiência que tem tido este grupo e pessoas que estão comprometidos, não só com a medicina, mas assim, com a sociedade, com melhoramentos em termos da sociedade aqui, que passa pela medicina e saúde pública e essas questões, eles estão fazendo um trabalho bem interessante, junto com os antigos alunos aqui, para manter essa rede. Então, acho que na medida que o programa vai evoluindo, vai se estruturando, uma parte positiva é que há esse reconhecimento, sim, de quem se esforçou, de quem está envolvida. Eu acho que isso, ao longo do tempo, se a adesão de professores dentro de Harvard, se o conhecimento do programa dentro de Harvard, se o conhecimento do programa aqui no Brasil, sabe, com todo o apoio que tem aqui do Brasil para os brasileiros lá, tem um perfil mais de destaque. Então, não deveria ser o objetivo principal correr atrás disso, mas se a resposta à pergunta faz sentido para mim, sim ou não, é sim, também é um plus a mais, como vocês falam, ter essa situação de reconhecimento. Então, com isso eu já fecho e se tiver alguma pergunta ou dúvida, estou à disposição. Isso foi um movimento de pergunta? Não? Tá bom, acho que é isso. Obrigada. Obrigado.